Repare o que ele vai fazer, pessoal. Quando eu clicar aqui na minha seta, olha o que acontece. Ele vai trazer exatamente as informações que eu tenho aqui, ó, na minha saída. Ó. Se eu digitar aqui no meu tipo entrada e vim aqui de novo, reparem, ó, ele vai colocar, ó, venda de mercadoria, prestação de serviço e retorno de aplicação. Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia e sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel aqui do nosso canal. Na aula de hoje, vou mostrar como que a função indireto pode ajudar você, profissional contábil, a solucionar pequenos problemas do seu dia a dia. Então, se você não conhece essa função, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Desde já, peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis. Agora, vamos à aula. Então tá, pessoal, eu tenho aqui um pequeno fluxo diário. Imagine que você está construindo um fluxo financeiro lá para o cliente de vocês. Então eu tenho aqui as informações de data, tenho aqui o tipo para saber se é uma entrada ou se é uma saída, tenho aqui a descrição e tenho aqui os valores, tá? E aqui eu tenho, ó, essas duas tabelas aqui, uma tabela de entrada e uma tabela de saída. Essas informações que estão aqui, ó, vão alimentar a minha descrição. E o que eu quero fazer aqui, pessoal? Eu quero padronizar o meu fluxo, tá? Por exemplo, aqui na célula aqui do tipo, eu quero só que o Excel permita que eu coloque as informações entrada e saída, nada além disso. E aqui na descrição, eu quero que ele me mostre uma lista com as minhas entradas ou com as minhas saídas, depende do que eu colocar aqui no tipo, tá? E essas descrições aqui, ó, vão estar aqui nessas tabelinhas aqui, ó, de entrada e saída, tá? Só que aqui eu tenho duas tabelas. Eu tenho que fazer com que o Excel entenda que quando eu colocar aqui entrada, ele coloque somente as descrições referente à minha tabela de entrada. E quando eu colocar saída, o Excel tem que reconhecer que eu só quero pegar as informações que eu tenho na minha tabela de saída. Vamos ver como fazer isso utilizando a função indireto no Excel, beleza? Só que antes, vamos fazer o simples. Primeiro, definir aqui a questão do tipo, tá? Eu só quero que o Excel permita que eu coloque ou entrada ou saída, nada além disso, tá? Então, como é que eu faço isso no Excel? Através da validação de dados, tá? E aonde fica a validação de dados no Excel? Fica aqui na guia dados, está até aberto aqui. E aqui eu tenho, ó, essa funçãozinha aqui, esse recurso chamado validação de dados. Está meio escondidinho aqui, mas dá pra gente ver legal, tá? Então, quando eu clicar aqui em ó, repare que eu estou com o meu tipo selecionado aqui, a minha célula do tipo selecionado, ó. Vou clicar aqui na minha validação de dados, tá? Repare o seguinte, ó, no critério de validação, da validação de dados, aqui, ó, em permitir tá qualquer valor, ou seja, tudo que eu digitar nessa célula aqui vai ser válido. Um número, uma letra, tudo que eu digitar tá válido, tá? Mas se eu vier aqui, ó, por exemplo, em permitir e alterar para lista, o Excel ele só vai permitir que eu coloque nessa célula itens de uma lista que eu pré-determinar aqui, tá? Nesse exemplo aqui, eu quero que o Excel só me permita colocar as palavras entrada ou saída. Então, como é que eu faria aqui, ó? Na fonte, eu vou digitar, ó, entrada, ponto e vírgula, saída, sem acento mesmo, tá? Fiz isso, agora eu vou dar um OK. Olha só o que vai acontecer. Ele coloca uma setinha aqui para mim, ó. Se eu clicar nessa seta, ó, reparem que ele só coloca as informações, entrada e saída. Deixa eu dar um zoom para aumentar um pouquinho a visibilidade aqui de vocês. Acho que vai melhorar. Show. Um pouco. Show de bola. E aqui, ó, repare o seguinte, ó, quando eu clico na seta, ele traz as informações, entrada e saída, tá ok? Se eu tentar digitar qualquer outra coisa aqui, ó, colocar aqui qualquer e dar um Enter, ele vai me dar uma crítica e não vai permitir que eu coloque essa informação, ó. Ele diz o seguinte, ó, esse valor não corresponde a restrições de validação de dados definidas para essa célula. Ou seja, como eu defini lá, eu só quero que ele coloque as informações entrada ou saída, eu só consigo colocar essas duas informações aqui, ou entrada ou saída, beleza? Vou deixar aqui, ó, saída preenchido, por exemplo. Agora, pessoal, eu quero fazer basicamente a mesma coisa na descrição. Só que eu quero o seguinte, ó, quero que o Excel reconheça que quando eu colocar aqui saída, ele vá lá na minha tabela de saída e traga essa listagem aqui. Aluguel, água, luz, telefone, material. Tá? E quando eu digitar entrada, eu quero que o Excel só pegue essa relação aqui, ó, de entrada aqui, tá? E como que eu vou fazer isso, tá? Também utilizando a validação de dados, só que de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Para funcionar o que eu quero fazer aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante. Repare o seguinte, ó, tanto o meu fluxo
quanto as minhas tabelinhas aqui, ó, de entrada e saída, já estão formatadas como tabela. Como é que eu sei? Quando eu clico fora, ó, a guia design some. Se eu clico na tabela, a guia design ferramentas de tabela aparece novamente. Ó. Aqui na saída a mesma coisa. A guia design aparece, tá? Então esse é um recurso importante para que vocês consigam fazer isso no Excel, tá? E também, pessoal, tá formatado com tabela é importante por causa do seguinte. Se, por exemplo, aqui eu digitar mais informações aqui na minha tabela, tanto de entrada quanto saída, se não tiver formatado como tabela, a minha validação de dados não vai pegar essas novas informações. Então, como já está formatado com tabela, se eu digitar aqui embaixo, a gente vai ver na prática, vocês vão ver que ele vai trazer para mim os itens da listagem, tá? Então, esse é um detalhe importante. Um outro detalhe muito importante, repare o seguinte, ó, se eu clicar aqui na minha tabela entrada e vir aqui na guia design, repare no nome da tabela. Ó. O nome da tabela está como entrada. Isso é muito importante para o nosso recurso aqui funcionar, tá? Aqui em saída, se eu clicar aqui também, repare que eu tenho o nome da tabela aqui como saída também, beleza? Ou seja, é o mesmo nome que eu tenho aqui no tipo, ó, saída e entrada. Isso vai ser muito importante. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer aí a mágica acontecer. Vou vir aqui, ó, clicar em descrição, tá? E aqui em descrição vou lá novamente na validação de dados. Então vou vir aqui, ó, dados, validação de dados, beleza? Cliquei aqui. Mais uma vez, vou colocar aqui, ó, para critérios de validação, que ele permita que eu só coloque itens de uma lista. Então vou colocar aqui, ó, lista, tá? Só que aqui na fonte eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que fazer com que o Excel entenda que quando eu digitar aqui saída, eu não estou falando do nome saída, e sim da minha tabela saída, tá? Então como que eu faço isso? Através da função indireto. A função indireto, ela permite justamente que ele faça isso. Ele vai verificar indireto o nome que tiver na célula que eu selecionar, ele vai buscar o objeto que eu tenho com aquele nome, e não o nome em si, tá? Por exemplo, se eu digitar aqui direto saída, tá? E der um OK, ele vai trazer o nome saída, tá? Se eu clico aqui na setinha, ó, ele vai trazer aqui, nome saída, tá? Então por isso que eu utilizo a função indireto, para ele entender que eu não estou dando um nome, e sim um objeto com aquele nome, tá? Vamos ver na prática aí como é que funcionaria, ó. Vou vir aqui de novo na validação de dados, e aqui na minha lista eu vou chamar a minha função indireta. Então vou colocar aqui, ó, igual a indireto. Beleza? E vou abrir o parênteses, tá? O que eu quero que o Excel verifique indiretamente? Qual é o nome? O nome do tipo aqui, tá ok? Que é o mesmo nome das minhas tabelas. Então, ó, vou clicar aqui, ó, na célula do tipo e vou fechar o meu parênteses. Só que repare o seguinte, ó, ele colocou o cifrão antes do D e antes do 4, tá? O que aconteceu? Quer dizer que ele fixou aquela célula ali. Então, se eu aqui embaixo digitar mais um tipo aqui, ele não vai pegar o tipo que está nessa célula aqui, e sim esse daqui que ele deixou fixo. Então não é isso que eu quero que ele verifique o tipo de cada linha, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou tirar esse cifrão antes do D aqui, ó. Tirei, beleza? Ou seja, ele vai, ó, antes do D não, antes do 4. Tem que tirar esse cifrão aqui, ó, que refere-se à linha, tá? Ou seja, a coluna ele vai manter a mesma, mas a célula ele vai andar de acordo com a linha que eu digitar ali, ok? Então, show de bola. Coloquei aqui em direto e agora eu vou clicar em OK. Repare o que ele vai fazer, pessoal. Quando eu clicar aqui na minha seta, olha o que acontece. Ele vai trazer exatamente as informações que eu tenho aqui, ó, na minha saída, ó. Aluguel, água, luz, telefone, material e etc. Se eu digitar aqui no meu tipo entrada e vim aqui de novo, reparem, ó, ele vai colocar, ó, venda de mercadoria, prestação de serviço e retorno de aplicação. Ou seja, com a função indireto, eu mostrei para o Excel que eu não quero o nome entrada ou saída, e sim o objeto que eu tenho com aquele nome, tá? Então é muito importante aí, quando eu tenho várias tabelas, eu quero trazer só as informações de determinada tabela, beleza? Então é isso, galera. Então se eu digitar aqui, ó, mais um registro, se eu vier aqui, ó, 01 do 02 de 2020, tá? E aqui, ó, digitar a saída. E aqui na setinha, ó, vou colocar saída. Repare que novamente, ó, ele vai colocar a validação de dados. Isso acontece por quê, pessoal? Porque aqui já está formatado com tabela. Então, quando eu coloco a validação de dados
para uma linha, ele já entende que ele tem que colocar para todas as linhas daquela coluna, entendeu? E aí, o detalhe é o seguinte, que aqui, ó, ele conseguiu identificar também, ó, o tipo, ó, saída. Se eu vier aqui e digitar entrada de novo, ele só vai, ó, permitir que eu coloque os itens referente à entrada, beleza? Então, assim, eu consigo padronizar o meu fluxo, padronizar as minhas tabelas e tornar ela dinâmica, né? Tornar essa validação dinâmica, beleza? Agora eu vou dar um segundo exemplo de como a gente pode utilizar a função indireto também no nosso dia a dia. Ó. Vou vir aqui nessa segunda guia aqui, eu tenho basicamente o mesmo exemplo, tá? Vou dar um zoom aqui de novo. Eu tenho basicamente o mesmo exemplo. Ó. Aqui eu tenho o meu fluxo. Vou dar uma diminuída aqui para ele aparecer tudo que eu quero. Eu vou excluir essa coluna aqui, tá? Aqui eu tenho o meu fluxo, só que repare o seguinte, ó. Ao invés de eu ter aqui, eu tenho uma nova coluna aqui, que é a minha conta contábil. E reparem que aqui eu tenho duas tabelinhas também, ó. Uma de receitas, ó. Se eu vier aqui na minha guia design, ela tá com o nome receitas. E outra de, vou até escrever aqui em cima, ó, receitas. E aqui eu tenho as minhas despesas. Tá? E repare que eu tenho o seguinte, eu tenho a minha conta e eu tenho a minha descrição. Então eu quero fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz no outro fluxo, só que eu quero que ele verifique o seguinte, ó. Quando eu digitar, colocar o tipo e a conta, que ele identifique qual é a conta e coloque a descrição. Vamos ver na prática como fazer isso, ó. Para o tipo, a gente já sabe, né? Então não vou nem criar aqui a validação de dados, porque a gente já viu como é que faz, tá? Só que aqui, ó, é diferente, não é entradas e saídas. Se eu clicar na minha tabela e vir aqui em design, é receitas e despesas, tá? Então eu vou clicar aqui no meu tipo, por exemplo, receitas. Tá? Digitei aqui receitas, tá? E aqui eu vou colocar a conta, por exemplo, 602, beleza? E o que eu quero fazer é o seguinte, aqui na descrição, eu quero que ele faça basicamente o que nós fizemos no outro fluxo, que ele identifique se a minha tabela é receitas ou despesas, verifique qual é a conta e me traga a descrição. Para isso, nós vamos utilizar a função indireto dentro da função procv, tá? Que aí a gente vai conseguir gerar esse resultado. Então, como é que ficaria aqui, ó? Vou colocar, ó, igual a procv, vou dar um tab, e aí a primeira coisa que a função procv me pede é o valor procurado. O valor procurado vai ser a conta, certo? Eu quero procurar a conta contábil na tabela. Ponto e vírgula. O segundo critério do procv é matriz tabela. Aí que vem o pulo do gato. Porque a minha tabela, ela vai depender do que tiver escrito aqui no tipo, certo? Então, ela tem que ser indireto, assim como foi lá na validação de dados, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou digitar a função indireto. Vou dar um tab. E aí, ó, a minha referência vai ser o quê? O tipo. Beleza? Vai ser o tipo que tiver aqui na linha. E aí eu fecho a função indireto, beleza? Ponto e vírgula, agora eu tenho que falar o seguinte, qual vai ser a coluna que você quer retornar? Eu quero retornar a descrição, certo? A descrição é a segunda coluna, então vou colocar aqui 2, segunda coluna, ponto e vírgula, vou colocar aqui falso, dizer que a correspondência é exata, não quero que ele traga nada parecido, quero que ele traga exatamente o que está na conta, fecho a minha função procv, dou um enter e olha só, ele traz para mim, ó, exatamente prestação de serviço, que é a minha conta 602 aqui na entrada. Aí repare o seguinte, ó, se eu digitar aqui, se eu trocar aqui receitas, colocar despesas, ele me dá um erro aqui, ó. Por quê? Porque na minha tabela despesas eu não tenho a conta 602. Eu tenho aqui, ó, 501, 2, 3, 4, 5. Ó. Se eu digitar aqui 501, ele traz para mim bonitinho o aluguel, que é a que se refere a essa conta 501. Beleza, pessoal? Então, essas são as duas situações. Existem diversas outras, mas para vocês verem a importância dessa função indireto no dia a dia do profissional contábil. Se eu não utilizo a função indireta, eu não consigo fazer essa referência de objeto. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.